Hoje no nosso CountryCast vou entrevistar Daniela Bezecho, conhecida como Tia Dani. Antes da gente começar, Dani, o Paulo tem um recadinho pra gente. Vamos falar do nosso patrocinador, né? O Sports Bar, restaurante e lanchonete aqui do clube. Então, vem experimentar os saborosos burgers, as pizzas bem recheadas, as porções, aqueles pratos executivos e aquela cervejinha bem gelada. E lembrando também ao pessoal que no final de semana tem aquele buffet aquilo, aquela comidinha boa pra caramba. Então, restaurante e lanchonete Sports Bar. Manda ver, César. É isso aí. Tia Dani, hoje você é coordenadora e professora aqui no Country Club. Obrigado pela sua participação. Oi, César, muito obrigada. Adorei o convite e vai ser muito gostoso, com certeza, essa nossa conversa. Joia. Dani, você fez aula de dança desde pequenininha? Desde os 5 anos. Entrei para dançar com a Lídia Losky no Rigesa, no Clube do Rigesa, que ficava na rua debaixo da minha casa. Sempre gostei de dançar e com ela eu continuei até os 27 anos dançando. E fazia aula de tudo. Balé, contemporâneo, sapateado, dança cubana, tudo. E como que foi? Você começou por quê? Assim, você tinha uma vizinha que dançava, a família te inspirou, como é que foi isso? Na verdade é a família, né? A família famosa pé de valsa. Todos da família gostam muito de dançar, meus avós principalmente, paternos, né? Que adoravam ir em bailes dançantes, jantares dançantes. E eu sempre fui movida pela música, né? Então, isso incentivou também. Meu avô trabalhava no Rigesa, meu pai. E aí, como eu já estava ali com o clube e havia a dança, eu continuei. Aí a Lígia saiu do clube, montou a academia própria dela e eu fui seguindo os passos dessa pessoa maravilhosa que ela é. E aí, eu sei que você tem faculdade de educação física, né? Você Isso. É formada. E o balé te levou a ir fazer a faculdade de educação física? Porque a minha história foi assim, eu fazia natação e fui fazer educação física por causa da natação. A sua história é como? A minha história não, foi não diferente. Eu sempre tive um sonho de ser médica, só que a minha condição financeira dos meus pais não eram as mais favoráveis para eu exercer tal profissão, né? Sem uma condição financeira para pagar uma faculdade de medicina. Prestei durante 4 anos a faculdade, pública, mas eu não conseguia. Eu ficava sempre na segunda chamada e o meu nome nunca chegava. E eu falei, bom, eu vou fazer então o que eu mais sei. Eu vou transformar o meu hobby, que sempre foi a dança, né, que era o que eu melhor sabia fazer, em profissão. E fui fazer educação física, porque na época a dança ainda era uma coisa bem... que estava surgindo ainda essa faculdade de dança, não era uma coisa tão conceituada. E como a minha experiência era muito maior, né, da dança do que a faculdade que estava se iniciando, eu achei melhor ir para a área mesmo da educação física, com os trabalhos fisiológicos, né, que eu me dou muito bem, a parte de alongamento, pilates, e querendo ou não, eu ia conseguir também trabalhar com a dança, o que só ia me agregar com essa faculdade. Entendi. E você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade na ESEF, em Jundiaí. E você... Isso. Tem mais algum curso além da faculdade? Depois você se formou? Isso. Depois que eu me formei, fiz vários cursos, né, de aperfeiçoamento em várias áreas, tanto da dança quanto musicais, né? Participei de um musical em Joinville com Caio Nunes, André Gabé, muito legal. E depois acabei de concluir 2 pós-graduações, uma em educação inclusive e psicomotricidade, e a outra em neuropsicopedagogia, que é onde eu trabalho de forma geral, né? Com essa inclusão, com esse mundo novo aí que estamos lidando. Sim, que daqui a pouco vai ter a pergunta que tem um novo emprego aí no caminho, né, Dani? E aqui no clube você tá há quantos anos?
Desde 1999. Entrei aqui com 19 anos. Fui convidada pela Lilian Khalili, né? Que era uma bailarina que dançava comigo também na Lígia. Ela já dava aula aqui no country. E ela ia precisar sair por conta da faculdade. E ela me chamou. Então, eu consegui conciliar. Eu dava aula, né? Porque, além de tudo, eu fiz magistério. Então, já estou nessa área, né, pedagógica também. Então, eu já dava aula no colégio e aí ela me convidou para vir para cá. Eu assumi algumas aulas, aí fui chamada também para substituir a professora de alongamento e aí eu fiquei até 2015 como professora de dança e alongamento do country. Aí depois eu fui direcionando só para dança mesmo, para ficar uma coisa mais única. Entendi. E hoje você é coordenadora também, junto com professora. Isso. E é fácil administrar? Como que é esse processo? Na verdade, a dança é muito ligada. Eu costumo falar que é como se fosse um chicletinho. Sabe aquele chiclete que cola no sapato, você tenta tirar de um lado e ele cola mais ainda do outro? É assim. Então, é tudo muito ligado. Não tem como a gente ver a dança como só vem, faz aula e vai embora. É totalmente diferente. A gente tem uma dinâmica corporal para ser trabalhada, a gente trabalha com a questão muscular, com o condicionamento físico, flexibilidade, com o ritmo, né, com a socialização também. Eu já cheguei a presenciar crianças que chegam na minha aula e não querem ser tocadas. E a dança é um toque, né? Ela precisa desse toque, desse carinho, desse amor. Então, assim, tem muita coisa que envolve. E aí eu, como coordenadora, acabo trabalhando tudo isso. Fora as questões administrativas também, que cenário, luz, som, né? Lista de espera. Lista de espera. Ai, mas meu filho tem que conciliar o mesmo dia do outro filho que está no futebol. Então, assim, tem muita coisa que daí a gente trabalha. Os recados, né, que a gente passa nos grupos, festival, competição, bastante coisa. Sim, muita, né? Muita. Muita coisa, né? Ô Dani, tia Dani, né? Tia Dani. Como as professoras da tia Dani estão com 30 e tantos anos aí, chamam ela de tia Dani. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco desse amor, né? Que as pessoas têm. Hoje o country tá com... Não precisa falar em número de turmas, assim, nem quantidade, mas hoje o country oferece o jazz, o balé, sapateado e a quantidade de professores. Nós temos 2 professoras de jazz, que sou eu e a professora Agnes. Temos a professora Roberta, de sapateado. Temos o Bruno Roda, de hip hop. E a professora Amanda Jansen, de teatro. Esse é o nosso quadro de professores. Tem as aulas de jazz, que são as mais volumosas, né, na verdade. Tem as aulas de hip hop, de sapateado. E aí os alunos, na verdade, fazem tudo ao mesmo tempo, né? Faz o jazz, faz o sapateado, faz o hip hop, vai para o teatro com a Amanda. É um núcleo bem gostoso de se trabalhar. E qual que é a idade hoje para uma pessoa que é sócia aqui do clube que ela pode estar iniciando na dança? Jazz e sapateado a partir dos 3 anos de idade. Lembrando que 3 anos nós trabalhamos o balé clássico. Não dá para iniciar a vivência do jazz. Então, a nomenclatura é o jazz, mas dentro da sala de aula nós trabalhamos o balé clássico, que é mesmo a base de tudo. Não tem como falar em dança sem lembrar do balé, do clássico. Depois, conforme vai tendo a coordenação motora, né, as dinâmicas, nós vamos direcionando pro jazz, que daí fica uma coisa mais agitada, com outros movimentos, a gente constrói e desconstrói outros movimentos na criança. E temos a aula do hip hop também, que é bastante, assim, com muita criatividade do Bruno. A professora de sapateado também, que faz um trabalho maravilhoso de percussão, de ritmos. E a Amanda, do teatro, que trabalha toda a parte cênica, de expressão, de criatividade. As crianças deliram, é muito gostoso. E dessas modalidades, tanto o jazz, o sapateado,
pode adulto também? Tem Pode. adulto que idade? É difícil a gente ter quórum para adulto. É muito difícil formarmos uma turma de adultos. A única turma de adultos que temos é da professora Roberta de Sapateado, que são, assim, algumas mães de alunos que vieram fazer o sapateado e estão até hoje, que é bem gostoso. Então, elas se divertem na aula, né? Aprendendo e aperfeiçoando essa técnica. O hip hop, na verdade, todas as modalidades, se tiver quórum, se tiver inscrição, quantidade mínima de inscrição, que teria que ter no mínimo 10 inscrições para formar uma turma, a gente acaba abrindo essa turma e convida para dançar. Caso contrário, dos 3 anos, não tem idade para terminar, sem fim. Sim. Olha lá, então você que é sócio e quer vir fazer a dança, se não tiver vaga, o ano que vem vamos abrir turma. Se tiver um número suficiente, a gente vai abrir as turmas. Só o jazz e sapateado que começa com 3, o teatro e o hip hop 7 anos. 7 anos. Tá certo. Ô, Dani, você falou dos professores e tal, mas é o pessoal que cresceu com você aí também, né? É. Você não precisava lembrar disso, né? Ah, mas você falou dela. A Agnes eu conheci dando aula para a filha dela. A filha dela tinha 3 aninhos e ela já dançou, né, muitos anos na Casa da Cultura, e aí acabou fazendo aula comigo também, e eu a convidei para fazer parte do nosso quadro de professores. A Roberta dançava na Lígia Losky, então eu a conheço desde pequena, e ela foi minha aluna aqui no clube também, a professora Roberta. Ai, que situação. Ó, os cabelos brancos não me enganam. E o Bruno eu conheço desde a barriga da Adriana, porque eu fui aluna há muitos anos do Alex Keaton, né, que é coreógrafo e professor excelente. Que é o pai dele. Que é o pai do Bruno. Pai do Bruno. Isso, Alex Keaton, pai do Bruno Roda. E a Amanda, professora de teatro, é minha aluna desde os 3 aninhos aqui no clube. Acho Foi que a gente nossa auxiliar. Sim, a gente pode contar um pouquinho da Amanda, né, Dani? Pode. Conta aí, vai, para ela depois assistir o vídeo. A Amanda te deu trabalho, né? Me deu muito trabalho. Hoje a gente dá risada, né? Mas olha, me deu muito trabalho. Fugia da sala, sabe? A história do chiclete. Chiclete. Ela tinha mania de toda a aula ir com chiclete. E na dança, nós temos uma disciplina bem rigorosa quanto a isso. Então tem que estar com a roupa impecável, o cabelo sempre preso, não pode muito badulac no corpo, né? De pulseira, colar, nada disso que atrapalha. É clean, tem que ser limpinho ali. E a Amanda com o chicletão, ia lá, mastigando chiclete. Amanda, joga o chiclete. Pequena isso, pequenininha. 5, 6, 7 anos. Amanda, joga o chiclete. Ela fingia que jogava e não jogava. Escondia do lado da boca, escondia não sei aonde. Amanda, joga o chiclete, Ou ela fingia que jogava o chiclete e não jogava. Ou ela engolia na minha frente o chiclete. É pra jogar o chiclete? Engoli o chiclete. Eu já terminei. Ela era terrível. E hoje virou uma profissional excelente, né? É fantástica, fantástica. Muito fantástica. Bem. Muito bom. Tá com uma equipe muito boa. Sim, temos a Julinha também, de auxiliar. Você ia falar das auxiliares aí. Também. Julinha, desde os 2 anos e meio comigo. A famosa Pastel, né? É que eu não posso chamar ela de Pastel na sala. Mas como os pais eram donos da lanchonete do clube, né? Ela vivia ali na lanchonete, no meio da fritura, e ela ia pra minha sala cheirando pastel. Então ela chegava, a pastelzinha chegou. E agora a nossa auxiliar já faz anos, uma fofa, não tenho nem o que dizer. A Julinha é demais. A Amanda, a Ana Carla, né, também, que foi nossa auxiliar e dança comigo desde os 2 anos e meio. Isabela Leotério. A Isa foi aluna da professora Kátia, que dava aula aqui no clube. E depois, quando a Kátia saiu, ela veio para minha turma. E aí ficou, e é maravilhosa também, nossa auxiliar. Então, uma família, né? A gente considera como uma família. Eu que estou aqui no clube, eu acompanho o trabalho de vocês, né? Você está muito mais do que eu. E eu vejo que vocês começam um ano, chamam as turmas, começam a ensaiar. E lá para agosto, setembro, vocês começam a se preparar para o festival. E esse ano,
Como é que foi o festival em relação aos outros anos? Geralmente, nosso trabalho começa como se fosse um carnaval mesmo, né? Começa em janeiro de um ano para apresentar no outro. Então, esse ano, provavelmente, já estamos conversando sobre o que vai ser feito o ano que vem. Esse ano, com essa pandemia, foi uma loucura, né? Acho que para todo mundo, um ano atípico. Melhor, com certeza, do que o ano passado, né? Que estávamos parados, travados, e não teve nada. Então, encerramos 2020 sem ter nossa apresentação, que nunca falhou. Esse ano, tivemos algumas paradas no meio do ano, ficou ausente, fizemos até uns vídeos, né? Uns vídeos de aula, mas tivemos nosso trabalho interrompido. E aí, o pior de tudo é isso. Um dia tem que vir fechar às 20 horas e só pode 8 alunos. O outro dia pode 10. Entendeu? Cada semana era um protocolo diferente. Então, isso é complicado. Isso foi muito complicado, mas a gente conseguiu administrar, né? Os pais super colaboraram, as crianças também. Então, foi bem gostoso. Mas a nossa técnica ficou um pouquinho ali estacionada. Não conseguimos ter a mesma evolução que gostaríamos de ter, né? O trabalho que a gente faz durante o ano todo ficou meio amortecido ali. Mas deu tudo certo, fizemos uma apresentação que foi esse final de semana que passou, né? Do dia 4. Sem figurino, sem cenário, sem toda a estrutura que estamos acostumadas, sem a parte de teatro musical. Mas foi muito, muito válido. As crianças estavam super empolgadas, os pais também, super comprometidos, né? Dedicados com o nosso trabalho. Então, foi bem gostoso. E que fica o gostinho de quero mais para o ano que vem. Aí sim, do jeito que a gente sabe fazer, sim, de verdade. Mas mesmo sendo uma apresentação um pouco menor, sem ter as fantasias... Eu percebi que os figurinos, ela vai pegar o seu aqui. Não pode chamar de fantasia. Não, é fantasia. Eu quase apanhei uma vez. Né, Paulo? Eu fiz de propósito, só para ver se ela ia corrigir. Sei. Os figurinos, os pais elogiaram bastante, né? Deu tudo certo. Assim. Deu tudo certo. Geralmente a apresentação é à noite, foi feita durante o dia, mas acabou dando tudo certo. Geralmente são 4 dias de apresentação. 2 dias do elenco A, 2 dias do elenco B. Esse ano nós fizemos um dia só, não foi à noite, né? Foi durante o dia. Nosso espetáculo geralmente costuma ser de 1h30 a 2. Nós reduzimos para 50 minutos. Então foram apresentações rápidas, né? Curtas, para a gente não ficar muita gente no mesmo ambiente, até mesmo ainda pelo protocolo da Covid. Então a gente foi se adaptando, mas foi um sucesso. Fiquei muito satisfeita. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns a todos os envolvidos, né? Com certeza. As professoras e tal. Você comentou que no período da pandemia fechava e tal. E na pandemia, mesmo período que o clube ficou fechado, e aí? Você ficou parada, infelizmente? Ficamos parados, infelizmente, o ano de 2020 todo, né? Retornamos em novembro. Eu retornei, pelo menos, em novembro de 2020, então... Não teve aula online, não teve nada, que foi um protocolo geral, até mesmo do clube, né? Não fazermos nada. Aí, em 2021, quando começou a pandemia, aí sim que surgiu algumas gravações, tudo, mas foi pouco tempo, porque depois já retomou a vida no novo normal dela. Então, foi complicado ficar em casa, foi complicado no período que estávamos na loucura preparando as coisas do festival não existir. Foi difícil, mas o importante é que estamos bem, né, com saúde. Deixamos, sim, algumas pessoas queridas que partiram, mas estamos bem. E graças a Deus, acho que agora, a partir aí de virada do ano, tudo vai se normalizar. Espero. Né? Também. Uma pergunta bem assim da parte de faculdade e o tempo de experiência. Hoje, você acha que uma pessoa que vai fazer faculdade sem ter nenhuma experiência com a dança, ela conseguiria dar aula? Então, eu consegui dar aula, consegue.
porque já está mais do que provado que técnica e prática e didática de aula são coisas diferentes. Óbvio que quem tem a prática, na hora da execução, é muito mais fácil, né, para você expor tudo isso, externar. Agora, eu acho que depende da didática que ele usar, depende para que ramo ele for, né? Para dançar mesmo, do jeito que a gente faz, aula de balé contemporâneo, tem que ter a vivência. É minha opinião particular, tem que ter a vivência. É totalmente diferente, cada corpo reage de uma maneira, cada corpo escolhe uma maneira diferente de traduzir o sentimento através do movimento. Então, é uma coisa muito particular de cada um. Muito particular. A dança, na verdade, eu acho muito particular. Ela não, eu lido com a parte do contemporâneo, do jazz, que não dá para ser aquela coisa mecânica, né? Então, tem que ter esse envolvimento, tem que ter a emoção, tem que gostar, tem que se conhecer. Tem movimentos que você olha e você fala, nossa, eu não consigo. E, de repente, você consegue sim, né? Então, eu acredito que para fazer uma faculdade de dança, hoje em dia, a vivência é muito importante, a vivência anterior, né? A pessoa deveria, sim, ter experimentado vários tipos de dança, ou já ter feito aulas mesmo contínuas de balé, jazz contemporâneo, hip hop, danças urbanas, o que for. Mas eu acredito que sim, tem que ter. Porque hoje na Faculdade de Educação Física, a disciplina dança, ela é 6 meses, né? Então, se uma pessoa não tiver... Você tem 25 anos de experiência, mais ou menos, né? Pra gente não entregar a idade. Por favor. Mas imagina, 25 anos passando pelo contemporâneo, pelo clássico. Tudo. Né? E não dá pra aprender em 6 meses. Não dá. Não dá, né? Não dá. E fala um pouquinho sobre os campeonatos. Tem gente que acha que a dança, ela é só pro prazer, né? Ou para uma apresentação, para mostrar para os pais. Mas tem campeonato de dança e o clube, eu sei que sempre traz um troféu. Sempre. Na verdade, são chamadas competições de dança. Temos várias, né? O clube participa de Campos de Jordão, uma competição com nível internacional. Participa geralmente de Sorocaba, da competição de salto, que também é bem renomada, né? Então, tem várias competições. Fomos já para Joinville, com a Amanda e com a Julinha. Elas passaram lá no palco aberto, então nós ficamos lá praticamente quase uma semana dançando em Joinville, que foi uma experiência maravilhosa também. Que lá é concentrado, né? Praticamente os melhores bailarinos. Não só do Brasil, mas do mundo. É muito gostoso. E é um trabalho de formiguinha, que a gente vai ali trabalhando com a criança, essa questão da competição, do nível técnico que encontramos por aí, que às vezes a gente acha que vai ser fácil, e não é. A gente vê muita gente boa, muita qualidade em tudo, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro essa técnica para poder ir para a competição. E selecionamos, não é só o aluno que dança bem que vai para a competição. É o aluno que tem disciplina, é o aluno que não falta, que é comprometido, são os pais que colaboram, né, e permitem que isso aconteça. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pais que... veem a dança como eu vou ali na ginástica e vou deixar meu filho ali na dança porque bate o horário. E, na verdade, não é assim. Nosso trabalho é muito sério, né? É muito sério. Não é só uma dancinha. Então, a gente tem toda essa preocupação técnica para que, para qualquer lugar que esse aluno for, ele saia com a técnica mundial e vai ser reconhecido em qualquer canto, né? Então, por isso que a gente tem um trabalho muito sério técnico para as competições, que são acirradas, é gostoso, a gente fica o dia inteiro, é cansativo, sabe? Mas as crianças amam.
É uma canseira gostosa, é um estresse gostoso. É muito difícil de explicar, mas é muito gostoso. E aí, dentro das aulas, vocês selecionam, montam uma coreografia para ir lá competir, ou vocês têm já uma aula para a competição? Não. A gente vai avaliando durante o ano as turmas que estão ali num nível legal, que olha, essa turma dá para levar para uma competição, que elas estão com um nível técnico para a categoria delas, que vai ser legal. Aí, no meio do ano, em julho já sai o tema do festival, tudo. Em agosto começamos com coreografia. Começa a ser coreografado. Essa coreografia que é apresentada no nosso festival de danças, no ano seguinte ela vai para a competição. A única coisa é que a gente altera o nome, a nomenclatura. Então, por exemplo, dançou de Dorothy, né? No festival da Dorothy, eu adapto. Não vou colocar lá o nome da coreografia é Dorothy. Eu coloco outro nome da coreografia, né? Porque tem que ter um tema, tem minutagem correta, tem que ter o nome da música, compositor, tudo. É muito detalhado as competições para avaliação, né? Para os técnicos, jurados. Então, essa dança vai para a competição outro ano. Que nem esse ano nós não temos nenhuma turma que nós fizemos a coreografia pensando numa competição. O que não impede de irmos o ano que vem para uma competição. Como? Esse ano não teve figurino. O ano que vem, olha, essa turma, se a gente adaptar a coreografia X, daria para fazermos um figurino específico para irem competir, né? Caso contrário, a gente vai fazendo dessa maneira. Não tem uma aula específica de competição, não tem um horário, nada disso. A gente aproveita a própria aula mesmo e a turma fechada para levar. Sim. E na competição, por exemplo, Joinville é dividido em quais categorias? Por exemplo, até 8 anos é uma categoria, 12, é todo mundo misturado? Não, são por categorias, por idade. Então, baby, de 3 a 5 anos. Aí, juvenil, de tanto a tanto ano, entendeu? É tudo por idade. Por idade. Baby, infantil, juvenil, né? Sênior. As mais velhas já vão para o sênior. E assim vai. Entendi. Então, agora, vamos sair um pouquinho da dança, né? Vamos. Você contou que antes de entrar no clube, você trabalhou numa escola e acabou de terminar uma pós. Duas. E esse seu novo emprego aí? Muito bem. Eu estava um dia aqui no clube e o professor Fabiano Jesuíno, né, foi na coordenação e conversando comigo perguntou sobre o interesse de dar aula. Aí eu falei que eu tinha acabado de sair de um colégio e que eu tinha interesse. E falou, então, é para a PAI, é para trabalhar na PAI. E eu falei, eu aceito. Ele falou, então pode deixar, vou passar seu nome. E aí ele passou meu nome, né, me indicou, me ligaram, eu fui fazer uma entrevista, né, dentre outras pessoas que estavam na entrevista, eu fui escolhida e desde setembro eu trabalho também como educadora física na PAI. Então, eu dou aula para a escola, né, para os alunos da escola da PAI, como educadora física, trabalhando com eles a parte motora, neuromotora deles, que é muito gratificante. É um trabalho que, na verdade, eu mais aprendo do que ensino. É uma lição de vida, é uma lição de amor, é uma lição de perseverança dia a dia, né? A gente não imagina que eles são tão felizes, que eles são tão alegres, que eles têm uma disposição fora do normal e faz a gente cada vez mais só agradecer. Eu não tenho coragem de pedir nada, mais nada. Eu não peço nada, só agradeço, né? Depois dessa vivência que eu estou tendo lá. Tô amando, eles são queridos e não podia ter um lugar melhor para eu ficar. E a sua especialização? Foi exatamente nisso. Então. É voltada para a inclusão, tudo. Né? Essa parte
é muito especial tudo, muito especial. É gratificante demais. Lá na PAI tem espaço, tem uma quadra, tem piscina. Conta um pouquinho. Tem. Apesar de você ser bem nova lá, né? Isso, Tem um campo de futebol, tem uma quadra pequena, né? Tem a parte da piscina, que também é feito um trabalho com os fisioterapeutas, né? Na parte da piscina, com hidro, tudo. E tem os espaços, assim, é maravilhoso, né? Tem muitos espaços. Tem jardim, tem horta, tem o jardim sensorial, que é fantástico. Tem as árvores frutíferas, que a PAI é rodeada de árvores frutíferas, que é uma delícia. Então, eles têm muito espaço, muita coisa bacana para fazer. Sim. Pelo jeito, tá gostando, né? Tô amando. Tá amando, né? E você vai ficar só com educação física ou você vai para a área de dança lá? Ou você nem pensou ainda Olha, nisso? não, eu já conversei, sim. Eu vou lá é só educação física, mas não vou deixar de trabalhar também esporadicamente alguma coisa de dança com eles, que vai ser mais fantástico ainda, né? Então, eu vou trabalhar, sim, algumas coisinhas de dança, vou fazer. Eu percebi que na pandemia, esses alunos que ficaram quase 2 anos aí dentro de casa, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que eles perderam um pouquinho da atenção. Então, às vezes, a gente está ali dando aula de natação ou está na quadra, a gente percebe que essa criançada parece que está demorando para voltar. Nas suas aulas, você também percebeu isso? Também, César, também. Na verdade, eles chegam muito agitados. Eles, assim, é uma fome tremenda de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eles se dispersam muito rápido de tudo. Eu tive bastante dificuldade em coreografar para as turmas por conta disso. Uma vez na semana, 1 hora de aula, eles chegam agitados, querendo contar tudo e mais um pouco. Muito tempo que ficaram dentro de casa, eu imagino o quanto eles queiram explorar aqui fora, né? Tudo. Mas muito agitados, muito dispersos. Parece que meio que ainda voltando ainda para a vida normal mesmo. E eu acho que isso daí vai ficar indo um pouco, né? Trouxe muita ansiedade para muita gente, mas aos poucos vai voltando. Tá, você está com esse projeto novo na PAI, é coordenadora aqui no clube, tem tanto tempo de experiência e está pensando em se aposentar ou fazer uma nova faculdade? Eu ainda, na verdade, eu gostaria de fazer um mestrado, mas ainda não achei nada assim no mestrado que me batesse o coração mais forte. Eu estou pensando, sim, em fazer uma nova faculdade de fisioterapia para agregar, né, no meu trabalho. E eu adoro estudar, então pretendo não parar. Quem sabe, continuo sempre estudando. Sim, legal. Então, deixa aí uma palavra aí pra gente, para os associados, sobre a dança, o que você quiser falar aí. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa hoje. Eu agradeço sempre tudo, né? Que é o que eu mais sei fazer ultimamente, é agradecer. E a dança, sem dúvida, é o que transborda da nossa alma, né? Ela fala, o nosso corpo, ele fala sem palavras, apenas com gestos, com carinho, com amor, e ele consegue expressar tudo o que sentimos. Então a dança é o meu complemento diário. Que bom. E aí, Paulo, tem alguma pergunta ainda para Não, ele já entregou minha idade, deixa pra lá. Idade não falei nada de idade. Só falei do pessoal que cresceu com ela, só, mais nada. Não, mas acho que eu tinha perguntado. Já perguntei no meio ali já. Então a gente tem que lembrar de curtir o vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do CountryCast aí, no Country Clube Valinhos. Ative o sininho, cada vídeo que entrar novo o YouTube vai te avisar. E lembrando também... Já está encerrando? Eu estou encerrando. Então, agradecer também ao nosso patrocinador aí, o Sports Bar,
Então, o pessoal que vem pro clube aí de final de semana, vem curtir aí uma porção, um lanche. Tem uns lanches bacanas lá feito no viu? capricho. Né, Dani? Hoje vai ser um. E é isso aí. Por mim aqui já tá ótimo. Bom. Agradeço, Dani, tia Dani, sua Dani. presença, pelas palavras. Sucesso na sua nova faculdade de fisioterapia. Tá bem próximo aí, né? E até o nosso próximo encontro do CountryCast.